Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa última aula aqui no módulo 4 na prática. Bem, vamos iniciar aqui. O importante sabermos antes de iniciar essa aula que não é bem uma aula prática mesmo. Eu vou apenas falar, nós vamos retocar aqui tudo que foi falado nas aulas anteriores, é claro, com alguns reforços, e vamos acabar fazendo um fechamento bem legal para que tudo seja compreendido da melhor maneira possível. Então, gente, antes de começar, a gente já sabe dos materiais necessários. Então, antes de começar na prática, a gente vai certificar de colocar a data na página no caderno que a gente vai anotar todos aqueles nossos textos, né? É claro, a gente vai começar com os textos mais simples. Esses textos simples vão ser iniciados naquele programa Link que eu havia falado antes. Mas é claro, tem vários outros programas na internet. O importante é a gente não colocar o carro na frente dos bois. A gente tem que iniciar com o modo beginner. A gente tem que certificar que a gente está usando um site que disponibiliza dessas características de divisão de módulos, divisão de facilidades. A gente nunca vai começar a estudar usando materiais mais complexos. Tudo bem? Então, a gente vai pegar o nosso caderno, a gente vai colocar a data, a hora que a gente está estudando, e tudo isso vai servir como parâmetro de mensuração, bem como ajustes no decorrer do curso. Tudo bem? Então, a gente vai colocar a data, tudo certinho, e vamos ver os tópicos do segmento aqui. Eu havia colocado em uma das aulas anteriores como a gente ia iniciar tudo isso. Porém, eu não coloquei a grade completa e aqui eu vou demonstrar para vocês, vou mostrar para vocês a grade completa que precisa ser seguida. Eu não diria à risca, mas quem seguir colocando praticamente o que eu estou falando aqui vai ter mais sucesso no aprendizado. Então, primeiro, na primeira semana, a gente pode começar com textos bem pequenos, textos de 30 segundos a 1 minuto. É claro que, dependendo da dificuldade, do nível de dificuldade da língua, a gente pode iniciar com textos bem menores. Naquele mesmo programa, no link, tem textos de 15 segundos, dependendo da língua. Se for uma língua muito diferente do português ou do inglês, aquelas línguas que não usam o nosso alfabeto, a gente pode iniciar com textos menores. Dependendo da dificuldade, é bom a gente começar até mesmo com palavras. Muitas pessoas falam que não é bom estudar com apps, com Duolingo, por exemplo, mas eu até aconselho você que está aprendendo uma língua como o japonês, o russo, o hebraico, o chinês, eu até aconselho a gente pegar um pouco, pelo menos o primeiro mês, usando esse app, o Duolingo, que ele é muito bom para a gente fixar palavras soltas. Então, aqueles áudios bem pequenos, saudações, como se apresentar, esse tipo de coisa, esses apps eles funcionam muito bem, tudo bem? Então, se você quiser começar usando esses apps, também é uma boa pedida também para início. A gente só tem que tomar cuidado para não viciar nesses apps, senão a gente fica o tempo todo nesses apps e larga o aprendizado que realmente funciona de lado. E a gente não pode fazer isso. A gente pode até utilizar desses apps no início, mas por um período pequeno de tempo. Digamos que você tenha 15 minutos ali para você usar e fixar mesmo. Aprender mais como se usa as letras mesmo, como se escreve. E o ideal também é a gente escrever também o que a gente está vendo nesses apps. Tem gente que fica só ouvindo e repetindo aquelas palavras, usando somente o app. Dessa maneira não é uma maneira muito eficaz. A eficácia vem quando você escreve mesmo. E o bom é que a gente desenvolve a maneira escrita. Outra dica para quem está aprendendo essas línguas que não usa o alfabeto conhecido é, antes de tudo, a gente aprender o alfabeto, mas não daquela maneira que é feita para ser digitado no computador, e sim a maneira cursiva de escrever as letras. Quando a gente aprende a maneira cursiva, de uma certa maneira a gente acaba
fixando na nossa memória a letra, o som de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápido. Tudo bem? Então, a gente começa com texto de 30 segundos a 1 minuto, e isso pode ser estendido por até um mês, dependendo do nível que essa pessoa já esteja. Muita gente está estudando inglês, já estudou inglês em escola, já sabe, já tem um vocabulário grande e não tem essa dificuldade para pegar esses textos pequenos. Então, mesmo assim, eu aconselho essa pessoa a começar com esses textos bem pequenos, mesmo que elas passem por esse processo bem rapidamente. Então, essa pessoa vai passar apenas uma semana e vai passar por esses textos de uma maneira bem rapidamente e não vai ter prejuízo com isso. Pelo contrário, só vai ter a ganhar. Bem, então, a partir da segunda semana, a gente já pode pegar textos maiores. Então, a gente vai pegar texto de 1 minuto a 3 minutos. E também pode ser estendido até um mês, caso essa pessoa encontre alguma dificuldade. Então, a partir da terceira semana, a gente pode pegar texto de 3 a 5 minutos. E pode ser estendido também até por um mês. É legal esse negócio de estender até por um mês, porque muitas vezes a gente pode passar um mês inteiro aqui nesses textos pequenos aqui. Só que quando a gente chegar a partir da segunda semana, a gente já vai fazer isso aqui em uma semana só. E pode até chegar na terceira semana e fazer também em uma semana. Ou então a primeira semana de uma maneira mais rápido. E a gente já vai levar um mês mesmo nesse texto aqui de 3 a 5 minutos. Isso acontece porque as pessoas aprendem de uma maneira diferente. Muitas das dificuldades que algumas pessoas tiverem no começo vai passar assim batido pelo meio. A pessoa não vai ter tanta dificuldade na segunda e na terceira semana. Tudo bem? Então, a partir do segundo mês, a pessoa já vai estar mais à vontade já com o aprendizado. Então, chegou a hora de ela se aprofundar em vídeos. Por que eu falo vídeos? Vídeos porque a gente, além da gente aprender mesmo como se escreve, o som das palavras, a gente precisa de ver as gesticulações que as pessoas fazem na hora que está falando. A gente precisa ver o movimentar, a boca mesmo da pessoa abrindo, fechando, a expressão facial da pessoa. Então, os vídeos começam a ajudar muito a partir do segundo mês. Isso para a gente ter um aprendizado bem mais acelerado. Dessa maneira, pessoal, a gente acha que não vai aprender. Muitas pessoas criticam esse método de aprender primeiro, de passar uma quantidade maior de tempo ouvindo, prestando atenção na gesticulação das pessoas. Tem muitas pessoas que acham que isso não tem muito a acrescentar, mas isso acrescenta muito. Isso foi Eu fui pesquisar essas coisas, pesquisei muitos poliglotas e a gente chega num ponto que o que realmente funciona para esses poliglotas, para as pessoas que realmente aprendem vários idiomas de uma maneira autodidata, essas pessoas elas passam a maior parte do tempo no início ouvindo e assistindo vídeos, justamente para pegar esse processo de maneira mais eficaz. Então, a partir do segundo mês, né, a gente vai ver vídeos pequenos, vídeos curtos. É muito difícil a gente encontrar vídeos menores do que 5 minutos, por isso que eu coloquei aqui o parâmetro de 5 minutos. Mas se a gente encontrar vídeos menores também, a gente já pode pegar esses vídeos e começar com esses vídeos menores. Bom, o importante é a gente saber também que o assunto desses vídeos tem que ser aqueles assuntos mais simples, né? E que nos interesse. A gente não vai pegar um assunto que não interessa a gente, porque a gente não vai conseguir se desenrolar. Então a gente vai pegar mini histórias, cortes de seriados. Eu vou enviar um PDF para vocês. Quer dizer, todos os PDFs utilizados nesse curso vai ser enviado para vocês, como se fosse uma apostila. E no final dessa apostila, eu vou enviar um PDF com todos os links necessários. Claro, vocês vão encontrar outros, é claro, vocês vão pesquisar também, vão encontrar outros links também importantes. Mas eu vou enviar a maior quantidade de links que eu utilizo na hora que eu estou aprendendo. Vou fazer uma pesquisa também dos sites que eu já utilizei. Vou enviar todos esses links para vocês, podem ficar tranquilos. Então, cortes de seriados, né? Auditórios. Quando falo auditórios, eu estou me referindo a palestras. Tem um site mesmo do TED.com que lá
a gente consegue todas aquelas palestras, é claro que não é para quem está realmente bem no início, já pessoas que estão já de intermediário para o avançado, e lá a gente não só conseguimos as legendas em inglês, a gente consegue legenda no infinidade de idiomas. Então é muito legal também para quem está começando e esses links vão estar disponíveis para vocês desses sites, tudo bem? Então daqui para frente você já conseguirá medir a sua capacidade de entendimento. Quando a gente chega no segundo mês, a gente já consegue medir a capacidade. Isso quer dizer que você já saberá quando aumentar o tempo, né, o nível de dificuldade, o assunto dos vídeos. No começo, quando a gente está sem entender muita coisa, a gente precisa desses materiais mais fáceis mesmo. Mas quando a gente chega aqui no segundo mês, para vocês verem como o processo de aprendizado usando esse método é muito rápido, a gente já conseguirá medir mesmo a nossa necessidade de aumentar mesmo o tempo, o nível de dificuldade, essas coisas. Então, vale a pena a gente seguir a risca aqui o que eu estou falando. Bem, a partir do terceiro mês, a gente vai poder já aprender com músicas com legenda. Tem aquele site que eu falei para vocês, né, o Letras de Música. Eu até preparei aqui no meu celular. Vou até espelhar a página aqui para vocês ficarem bem por dentro mesmo. Aqui, ó, você vai pegar esse site Letras de Música e aqui você, como vocês estão podendo ver, né, eu peguei uma música aqui fácil, música do Ed Sheeran, que é um cantor que ele tem várias músicas, né, de maneira mais suave de ser ouvida. O instrumental não tem todos aquelas distorções de guitarra, aquele som barulhento. Aí como a gente faz aqui? A gente escuta a música, lendo o lyrics da música, né, a letra, e a gente só precisa arrastar para o lado que a gente vai ver aqui a tradução. A gente está vendo a tradução em português. Aí como a gente treina assim, a gente vai repetindo, fazendo repetição, a gente começa a ouvir a música e vai arrastando para o lado aqui e vai descendo até a gente completar a música inteira. A gente vai ouvir a música logo depois a gente vai ouvir a música sem essa letra aqui, a gente vai ver onde a gente está errando, a gente vai perceber, a gente vai voltar e ficar revisando até a gente saber a letra por completo. E é uma maneira muito legal da gente estudar, né, da gente aprender realmente com música, tudo bem? Então, as músicas precisam ser acústicas, os assuntos precisam ser do dia a dia. Imagina, a gente não vai ouvir músicas que a gente não vai se aproveitar, a gente não vai aproveitar aquele vocabulário. Então a gente precisa ouvir músicas que o vocabulário seja um vocabulário do dia a dia, que a gente esteja de alguma maneira relacionado com esse vocabulário. Bandas para adolescentes são as melhores bandas, porque elas falam de amores, família, escola, coisas que acontecem nas ruas, né, convivência em geral. Então, é uma boa pedida também, é uma boa escolha, no caso, a gente escolher essas bandas para adolescentes. Então, a partir do quarto mês, a gente pode ver vídeos com legenda no estilo discurso, também aulas professor e quadro, mostrando claramente a expressão facial do falante. Chegou aquela hora, né, da gente pegar aquelas aulas daquele site engvid.com, porque eles vão ensinar uma gramática, mas só que a gente, nesse momento, a gente não vai estar preocupado em aprender gramática. A gente vai estar vendo um assunto que a gente está totalmente envolvido, que no caso é o aprendizado de idiomas, e a gente já está familiarizado com as palavras, então será muito mais fácil a gente compreender. Nessa época, nessa fase aqui do aprendizado, os professores eles vão estar falando de uma maneira bem lenta também. Existe até aquele ditado que as pessoas falam que muitos alunos eles passam muito tempo estudando, 6 anos estudando num curso, eles chegam a entender totalmente tudo aquilo que o professor está falando, mas na hora de ver aquilo que realmente as pessoas falam nas ruas, elas não vão entender, porque esses professores eles estão programados ali para poder passar para a gente aquele material ali no quadro de uma maneira bem clara. Então eles falam mais lentamente, eles não usam muitas conjunções, contrações do idioma. Então a gente consegue entender.
Nesse momento aqui, a gente ainda não está pronto para entender ainda, no caso, se fosse o inglês da vida real, se fosse o francês da vida real, porque os professores eles estão explicando de uma maneira bem compassada. Mas nesse ponto aqui, a gente já pode começar a pensar em aprender o idioma falado na vida real, porque a gente já está o quê? A gente já está no 4º mês de aprendizado. Muitas vezes a gente vai se decepcionar nessa época aqui. Não, eu espero que vocês entendam essa parte. Nessa época, a gente vai estar entendendo tudo aquilo que um professor estiver falando numa aula. Só que a gente não vai ser capaz ainda de entender um filme sem legenda. E muitas vezes, até mesmo quando a gente tem a disponibilidade de legenda, a gente vai pensar, vai chegar ao ponto que a gente vai pensar que não foi aquilo que a pessoa falou, mesmo lendo a legenda, porque eles vão falar de uma maneira muito rápida e a gente também, na hora de estar lendo a legenda, a gente não vai conseguir compreender muito bem as contrações, mas a gente tem que ter paciência nesse momento, tudo bem? A intenção aqui é adquirir o vocabulário, gesticulações, né, contrações e conjunção, a conjunção da língua, porque muitas palavras elas são a gente junta elas na hora de falar. A gente faz esse processo com a nossa língua mesmo, com o português o tempo todo, só que a gente não percebe porque o idioma já está internalizado na gente. E a gente vai passar por esse processo no novo idioma que a gente estiver aprendendo. Nessa época, e nesse estágio do aprendizado, a gente começa a treinar a nossa fala. Nada contra começar a treinar a fala desde o início, mas para que você não pegue maus hábitos, coisa que será difícil depois de você desaprender para aprender de maneira correta, eu aconselho você começar depois do 3º mês, treinar a fala mesmo, com aqueles exercícios que foram passados aí no decorrer do curso. Então a gente vai começar a treinar a fala a partir do momento que a gente já estiver vendo os vídeos e a gente já estiver mais assim acostumado, né, com a entonação da língua, com as gesticulações que as pessoas falam, que os professores, no caso, dessas aulas aqui vão estar falando, aqueles vídeos que a gente vai ver de auditório, a gente vai estar mais acostumado com essas gesticulações, com a entonação da língua. Então chegou a hora da gente começar a treinar mesmo a nossa fala. Então como a gente começa a fazer isso? Juntamente com aqueles exercícios que foram passados, a gente pode conversar na frente do espelho com nós mesmos sobre aqueles assuntos que aquelas situações, né, acrescentando aqueles gatilhos mentais, aquelas palavras que servirão como gatilhos mentais. Também a gente pode fazer aquela técnica do shadowing, que foi passado numa aula anterior. Tanto que a gente vai até aprender que essa palavra shadowing, porque eu estou falando aqui, a gente está falando em português, e a gente não pode chegar e já jogar uma palavra em inglês na hora que a gente está falando em português. Não sei se vocês já ouviram, muitos professores, na hora de estar ensinando aqui, falando em português, e quando vem uma palavra em inglês, eles não falam de uma maneira compreensível. Então, eles falam shadowing, shadowing. Só que eu estou falando aqui shadowing, para vocês saberem que muitos professores vão estar falando shadowing, outros professores vão falar shadowing, outros vão falar shadowing. Isso a gente vai conseguir internalizar no decorrer do nosso aprendizado. Então, você vai falar sozinho, você vai andar pelas ruas nomeando as coisas. Como assim? Você vai estar caminhando e você vai ver um carro passando, aí você vai nomear um carro vermelho, aí você vai um red car. Aí, desse jeito que a gente vai internalizando, a gente vai ter que memorizar tudo dentro da nossa casa. Na hora de você chegar do trabalho, você já vai memorizar como é que se fala todos os móveis da sua casa, todos os utensílios que tem na sua cozinha. Alguns que você não souber, você tem que procurar na mesma hora, no instante que você estiver mesmo com dúvida daquilo, você pega seu celular ali, vai no Google Translate, você escreve ali a palavra, você vai ver a tradução instantânea. O ideal é que você nunca coloque a palavra solta ali no Google Translate. Você invente uma frasezinha, mesmo que seja no português, você acrescenta aquela palavra que você quer saber a tradução ali, que você vai ter uma tradução, eu não diria perfeita, mas a maioria das vezes vai ter uma tradução perfeita. Tudo bem? Então, você pode conseguir um parceiro para conversação.
Mas caso isso não seja possível, você pode também fazer aqueles exercícios na frente do espelho. Eles são muito mais eficazes ainda do que você arrumar um parceiro. A não ser que esse parceiro para conversação seja um falante da língua há muito tempo, já tenha uma bagagem maior do que a sua para te passar alguma coisa e que ele saiba te corrigir de maneira correta. Muitas vezes a gente consegue um parceiro que não tem essa habilidade de correção, acaba chateando a gente, então ensinando alguma coisa de maneira errada e a gente acaba desanimando, né, o nosso aprendizado. Então vamos descer mais aqui. Bem, filmes ou séries engraçadas sobre o dia a dia das pessoas. A partir do sexto mês, a gente já vai estar mais envolvido já com a língua, a gente já vai estar por dentro de contrações, junções de palavras na frase. Caso a gente não esteja ainda, a gente não está com nada perdido, porque a gente vai começar agora esse processo de aprendizado, a partir do sexto mês. A gente vai começar a ver séries que falam sobre cultura, hábitos, costumes, a geografia daquele país que você está estudando aquela língua, política, tudo isso é importante. Muitas vezes uma piada que você está ouvindo ali numa série, ela tem tudo a ver com a política mesmo, então com a geografia ali do um estado que é do norte e tem alguma piada relacionada com isso. A gente não vai entender porque a gente não sabe a geografia. Então é muito importante a gente aprender os hábitos, né, os costumes, a geografia, a política daquele povo, né, pelo qual a gente, do qual, né, a gente está estudando aquela língua. Muitas pessoas começam assistindo sempre aquela série Friends. Na internet está cheio de cortes desse seriado, produzidos especialmente para aprendizes do inglês. Já vem aquelas partes que já tem aquela fala bem mais rápida, com aquelas contrações, aquelas junções. Vai estar nos links aqui como acessar aqui no YouTube esses cortes desses seriados. Eu aprendi muito com essa outra série, How I Met Your Mother. Esse seriado aqui também tem muito material disponível já na internet, já produzidos especialmente para aprendizes do inglês. Além disso, tem vários sitcoms. Isso aqui a gente pode encontrar em qualquer idioma. Eu já encontrei em francês, quando eu estava estudando francês. Tem vários, tem até mesmo em russo. A gente consegue em vários idiomas também, como esses dias eu estava dando uma olhada, o hebraico também a gente consegue, os sitcoms. Claro que muitos deles não vão ter a tradução ali no inglês ou no português, mas vai ter ali a legenda. A gente pode pegar essa legenda, fazer aquele esqueminha de ir nos três pontinhos lá no YouTube, ver a transcrição, copiar, colar no Google Translate e a gente vai pegar ali aquela tradução e vai pegar uma base boa. Tudo bem? Além disso, nós temos os TV shows. Os TV shows são programas, da mesma maneira que a gente tem programas aqui de shows aqui no Brasil, pode ser de música, pode ser de reality shows. A gente vai ter também em vários idiomas também. Se a gente estiver estudando um idioma que disponha disso aqui na internet, a gente vai estar aprendendo mais com isso também, porque no horário desses TV shows, quando eles estão acontecendo, eles falam de uma maneira muito natural, muito rápida, e a gente vai estar aprendendo o idioma falado na vida real, não aquele idioma que é falado em livros ou que o professor está com a intenção de te ensinar e por isso ele está falando de uma maneira mais lenta, mais fácil de ser compreendida. Tudo bem? Eu vou enviar, né, um PDF com a lista com a maioria dos links que eu consegui aqui, que eu já utilizei, e outros que eu não utilizei também, mas que eu achar que vai ser produtivo, eu vou enviar também para vocês essa lista, né, com esses links, tudo bem? Bem, agora vamos passar para umas dicas, né, que vão acelerar o seu aprendizado. Você não vai perder tempo tentando aprender gramática. Você vai ter menos de 6 meses de aprendizado. Eu não diria que você está pronto agora para aprender gramática,
Mas muitos de vocês já vão estar prontos para pegar aula de gramática avançada. É claro que é sempre aulas com professores nativos. A gente não vai pegar aula de gramática avançada com professores brasileiros ensinando. A gente vai pegar dicas, as dicas são muito importantes. Mas as aulas mesmo de gramática avançada a gente só pode pegar se for totalmente no idioma que você estiver estudando e de preferência aqueles professores que são nativos daquela língua. Tudo bem? Então, a gente vai começar ouvindo os áudios curtos com textos e tradução, repetindo, né, aquilo que a gente falou no começo. Mas para acelerar o aprendizado, a gente vai focar bastante nos verbos modais e palavras conectivas. Isso aqui é a primeira dica. Eu ainda aconselho que a gente faça uma lista de frases, claro, que esteja envolvido com o nosso vocabulário, utilizando esses verbos modais e essas palavras conectivas. Palavras conectivas são aquelas palavras que servirão como gatilhos mentais. Elas são muito importantes e elas são os motivos, alguns dos motivos pelos quais muitos aprendizes não conseguem falar a língua, conseguem até entender legal, mas não conseguem falar a língua. Mas por que isso acontece? Porque essas palavras conectivas, elas servem como gatilhos mentais e a gente tem que treinar a falar essas palavras. Por mais que a gente entenda, a gente vai ficar preso no meio de uma conversação pelo simples motivo de nunca ter treinado falar essas palavras. Então, durante aqueles exercícios que foram passados para vocês, que são de certa maneira muito fáceis de serem executados, é claro, você vai escrever até mesmo em português e colocar no Google Translate, e depois você vai treinar aquilo lá, você vai acrescentar sempre esses conectivos para você ficar sempre com eles na sua memória, bem fresquinho na sua memória. E na hora que você estiver falando, sempre vai ter um ali vagando e você vai falar. E existem vários que significam a mesma coisa, você vai ter que escolher aqueles que fazem parte do seu vocabulário mesmo, que você fala em português. É claro que não vai ser a mesma palavra, eu sempre falo isso, mas vai ter uma um comparativo, né? Vai ter uma equivalência ali no meio dos idiomas. Então você vai sempre fazer isso. Sempre fala que não é bom estudar palavras soltas, só que nesse caso você não vai estudar palavras soltas, você vai pegar essas palavras e sempre que tiver uma frase que tem uma delas, você vai escrever no seu caderno para ser revisado. E logo em seguida, se for possível, você vai acrescentar nos seus exercícios, naquelas situações que você mesmo vai escrever, vai fazer a tradução para você treinar. E que vai ser, é claro, você vai gravar também você falando, para você assistir também. Depois o vídeo você falando, para você ponderar ali onde você está errando mais, onde você está acertando. Não diria que você ficaria perfeito em 6 meses, mas as pessoas que fazem esse tipo de exercício, elas têm um desenvolvimento muito mais rápido. Eu diria umas 10 vezes mais rápido do que a pessoa que não faz esses exercícios. Muita gente passa 6 anos em um curso tradicional e não consegue falar. Mas se ela fizer esse processo que foi passado aqui, e se forem feitos aqueles exercícios, essas pessoas que passaram esse tempo, 6 meses, com 6 meses elas vão estar totalmente fluentes no idioma. Pessoas que já fizeram cursos anteriores e não obtiveram resultado. Elas têm um grande conhecimento, elas aprenderam muita coisa, elas só precisam juntar as peças, como se fosse um quebra-cabeça. E depois de passar por esse processo desses 6 meses, essas pessoas vão juntar, elas vão ter a capacidade de juntar todas as peças e elas vão ficar totalmente fluente mesmo. Muitas pessoas têm um vocabulário de mais de 10 mil palavras e não conseguem falar, não conseguem desenvolver uma conversação. Mas o motivo pelo qual elas não conseguem é muito simples. Elas ouviram muito. Quando a gente escuta muito, a gente consegue desenvolver nossa habilidade de entender. Mas para a gente falar, a gente precisa falar muito. Então, e os exercícios que foram passados vão te forçar a falar muito. É claro, você não vai ficar repetindo sempre a mesma coisa. Você vai acrescentar nas suas situações novas. Você vai desenvolver textos maiores. Você vai gravar um vídeo diferente de 2 em 2 dias, ou todos os dias, ou uma vez na semana. Isso vai te forçar a ficar conversando, você vai falar na sua mente com você mesmo, assim, só em mente. É claro que não é tão eficaz do que você falar
em voz alta, mas só que ele vai funcionar de uma certa maneira, ele vai te destravar na hora de você estar falando, conversando mesmo, usando o idioma que você vai estar aprendendo. Tudo bem? Aí, ó, os verbos modais e conectivos, vale a pena você fazer uma lista daqueles que por acaso você se deparar ouvindo em seus áudios. Isso aqui eu já tinha falado em uma aula anterior, mas você vai fazer uma lista. Aqui tem exemplos aqui de verbos modais. Tem, escrevi aqui, né? Can, could, should, would, may, might, must, ought, to, shall and will. Esses verbos modais aqui, gente, para caso você esteja estudando uma língua diferente, que não seja o inglês, eles funcionam em todas as línguas. O importante é você saber disso. Então, tudo que você tem que fazer é pegar uma frase, colocar ele na frase, levar no Google Translate e traduzir para o idioma que você está estudando. Isso é muito simples de ser feito. Você vai conseguir uma equivalência naquele idioma. E você vai perceber que você já vai estar passando por eles nos seus áudios, nos áudios que você estiver estudando. Então você vai fazer o mesmo processo, você vai pegar aquela frase e vai acrescentar no seu treinamento de fala, naqueles exercícios que eu havia falado antes. Tudo bem? Os conectivos são palavras que contribuem para dar sentido e coesão em um texto. Para quem não sabe, um texto, quando ele fica repetitivo, a gente fala muito, eu vou para casa e depois eu vou fazer isso, e depois isso, e depois isso. Olha o tanto de vezes que eu falei e depois. A gente pode usar um conectivo para poder dar mais coesão, dar um sentido e não ficar aquele texto bem enjoativo de ser ouvido. Então, a gente vai, com esses verbos modais também acontece a mesma coisa. A gente vai usar esses verbos modais para substituir alguma palavra que está muito repetitiva no seu vocabulário. A gente vai perceber isso porque durante os exercícios a gente vai estar gravando as nossas falas. Então, a gente vai perceber que tem uma palavra muito repetitiva. Essa palavra muito repetitiva já vai ser nossa mesmo. A gente só precisa acrescentar um equivalente, né? Digamos, um sinônimo ali no meio, com outra palavra no idioma que a gente está estudando. E logo rapidamente essa palavra também vai ser palavra nossa também, adquirida no nosso vocabulário de fala. A gente vai passar essa palavra do nosso vocabulário de leitura para o nosso vocabulário de fala, né? No caso, leitura ou escuta para o nosso vocabulário de fala. Tudo bem? Os conectivos, já tinha falado isso aqui. Alguns exemplos de conectivos. First of all, concern, in the first place, regarding, furthermore, on top of that. Então, essas palavras aqui são alguns conectivos, mas eu tenho uma lista aqui embaixo, né, que vai ficar para vocês, que contém muitos desses conectivos. É claro que você não vai precisar usar todos. Eu acho que é impossível uma pessoa que usa todos os conectivos. A gente se familiariza com alguns e esses a gente vai passar a usar como se fossem nossos mesmo. Ó, se você estiver estudando uma outra língua, né, é só copiar e colar esses conectivos no Google Translate que a gente vai conseguir uma equivalência. Isso aqui é muito importante a gente pensar nisso. Muitas vezes a gente está estudando uma língua que não tem nada a ver com o inglês e a gente vai e não tem essa capacidade de pensar desse jeito. A gente pensa que vai dar alguma coisa errada. Mas os conectivos, eles não mudam drasticamente de uma língua para outra. Claro que vai ter alguns que não vão nem mesmo existir em outro idioma, mas vai ter aquele equivalente. A gente, pelo fato da gente estar ouvindo os áudios todos os dias, a gente vai estar escrevendo, a gente está produzindo aquele material para exercício, a gente vai estar muito mais ciente do conectivo que a gente vai estar usando. Então, se a gente fizer esse processo de copiar e colar no Google Translate, a gente vai conseguir mesmo o ideal mesmo, que o equivalente, né, equivalência na língua que a gente estiver estudando, caso não esteja estudando inglês. O inglês, como disponibiliza de muito material na internet, é muito mais fácil a gente aprender, só mesmo com essa dica aqui. Uma vez a gente tendo muitos desses conectivos, tendo aqueles verbos modais fixados na nossa memória, ainda mais de uma maneira usada como gatilhos mentais, a gente já começa a falar mesmo no idioma de uma maneira bem rapidamente.
Tudo bem? Aí outra dica que acelera o aprendizado usando esses verbos, que são os verbos modais, e conectivo é usando eles na inicialização de frases. Aqui, ó, aqui tem uns exemplos, né, de introdução e referência. Aí, ó, até mesmo aqui eu escrevi referência. Por que referência? Porque referência ele funciona como um gatilho mental. A gente vai se referir a alguma coisa, a gente já pensa naquela palavra, a gente já tem uma frase desenvolvida. A gente só precisa fazer um ajuste bem pequeno e esse ajuste é no verbo que a gente vai estar usando ali no meio da frase. Isso é muito fácil de ser desenvolvido quando a gente faz o exercício, aquele exercício que eu estou falando o tempo todo aqui. Então, tem essa lista aqui enorme para introdução, para você iniciar frases. Todas essas palavras aqui, a gente pode iniciar frases com elas. Então, como no exemplo do texto, utilizado sempre em and. Aquilo que eu havia falado. A gente fica falando, eu vou para casa, e eu faço isso, e eu faço isso. A gente pode usar também, fica cansativo a gente usar esse and o tempo todo, então a gente pode usar um conectivo. Então, que tal a gente usar os conectivos de adição? Que assim como o and, ele tem uma equivalência legal também na frase, que a gente pode usar also, que é também, as well as assim como, besides, furthermore, equally, equally important, in addition. E todos esses aqui a gente pode usar no lugar do and. É claro que a gente pode chegar a não usar todos esses aqui, mas eu tenho certeza que esse aqui, also, besides, esse aqui a gente vai usar porque é do vocabulário mais simples que tem. Alguns desses aqui a gente pode usar até todos, a gente vai colocar todos esses aqui no treinamento. Como você pode ver, esse aqui, ó, on top of that, in addition to that, eles significam a mesma coisa. Aí, moreover, significam a mesma coisa. Então a gente não precisa se preocupar em pegar todos. A gente vai pegar alguns só para a gente não deixar a nossa frase cansativa. Aí, conectivos muito importantes para quem está pensando em fazer alguma prova de proficiência. O bom é a gente sempre estar escrevendo. Quando eu falo a gente sempre está escrevendo, justamente para quando a gente chegar nesse ponto aqui de querer fazer uma prova de proficiência, a gente está bem familiarizado com essas palavras. Elas vão ajudar a gente a fazer uma redação, elas não vão deixar a nossa redação ficar chata, ficar sem sentido. Elas vão estruturar a nossa redação, deixando as informações muito mais claras. Tudo bem? Então, existe também os conectivos de sequência. Aqui tem um bocado aqui deles escrito que temos também conectivos de tempo. Quando a gente se refere a tempo também, existem os conectivos que se referem a tempo. Eu não estou falando aqui, pessoal, para vocês escreverem essa lista e ficarem ali escrevendo abaixo, treinando. Não. Vocês vão se deparar com isso nos seus áudios, que fique muito claro isso. Eles não, se você ficar escrevendo isso e repetidamente escrevendo, não vai ter eficácia alguma. A repetição escrevendo assim, ela é claro que você vai aprender alguma coisa, mas não tem muita eficácia. A velocidade do aprendizado, eu estava falando de 10 vezes mais do que quem está num curso tradicional. Ele vai funcionar se você usar todo o processo. Você vai estar ouvindo seu podcast, sua mini story. Você vai estar ouvindo aquilo, você vai se deparar com o falante falando isso aqui. Aí você vai focar mais naquela frase, você vai escrever aquela frase, mas tem que estar relacionado com aqueles seus áudios. Não vai ter muita eficácia se você não passar por eles nos seus áudios. O ideal é você se deparar com eles nos seus áudios e a partir de então você começar a se ater mais, prestar mais atenção, escrever essa frase, tentar colocar ela no meio dos seus exercícios, da sua apresentação, das suas situações, aqueles exercícios que foram passados. Se você usar dessa maneira essa técnica, você vai aprender 10 vezes mais rápido. Só isso que eu tenho para falar agora. Essa lista é enorme.
de conectivos, de tempo. Aí também temos os de contraste. Os de contraste vai ser como se fosse aquelas frases adversativas. Apesar disso, então foi isso. Então você vai usar isso aqui, although, but. Isso aqui todo mundo usa. Isso aqui, para você ter uma ideia, é o conectivo mais usado. E da mesma maneira que eu tinha falado, é só pegar, copiar, colar lá no Google Translate, você vai adquirir eles no idioma que você quiser. Não de maneira, você não vai fazer isso de maneira isolada. Você vai pegar aqui, é claro que alguns deles vocês vão conseguir uma tradução ideal, copiando e colando no Google Translate. Mas o ideal é você pegar uma frase inteira e fazer esse processo. Por mais que não esteja a tradução 100% correta, mas o conectivo vai estar ali de uma maneira bem equivalente mesmo, e você vai passar a usar esse conectivo nos seus exercícios. Bem, pessoal, como já foi falado, foi um curso simples que foi passado para vocês, mas só que com técnicas bem eficazes. As técnicas que são simples e são fáceis também de serem usadas. Não é à toa que o nome do curso que é Super Easy, porque é muito fácil. É muito simples, é muito fácil. Muitas vezes o fácil não é simples e o simples também não é fácil. Mas juntando esse método completo, você seguindo a risca ali. Claro, você pode fazer suas adaptações de tempo, de conteúdo também. Tanto que não está disponibilizado para você uma grade para você seguir. Tem muitos cursos aí que disponibilizam 300 aulas, que eu acho muito pouco, essas 300 aulas, pelo fato da gente não se interessar por todas elas. E aquelas que a gente não se interessa, a gente não tem um bom proveito. Mas é, todo o material disponível aqui você encontra de maneira gratuita na internet. O link que eu vou deixar, os links, né, que eu vou deixar aqui, vai ser a maioria das aulas são melhores do que as aulas, os áudios, né, disponibilizados nesses cursos que vocês vão pagar muito caro se vocês quiserem adquirir. Aqui não, de uma maneira gratuita vocês vão conseguir tudo isso, aulas bem melhores. Vocês vão se esforçar mais pelo fato de vocês estarem escrevendo. Vocês vão deixar de perder aquele tempo fazendo coisas inúteis. Vocês vão direto ao ponto. Digamos que em um ano de aprendizado, em um curso desse que disponibiliza grade pronta, que tem um professor ali ensinando no quadro, que eles ficam querendo que você repita tudo que eles falam, vocês vão passar um ano ali, vai ser aproveitado desse ano 1 ou 2 meses de aulas que realmente vocês vão interagir, que vocês vão conseguir aprender alguma coisa. Então, nesse período de um ano, vocês estariam perdendo 10 meses de aprendizado. Nesse curso pequeno aqui, que não é bem mesmo um curso, é mais ou menos um método passado para vocês de maneira bem simples, de maneira bem eficaz também. Vocês vão, ao invés de passar esse ano estudando e passar aprendendo apenas 2 meses, vocês vão passar todos os dias que vocês estiverem estudando, vocês vão estar aprendendo. Então você vai reduzir esse tempo. Esse ano que você passaria 12 meses e aprenderia 2 meses, você vai passar 12 meses aprendendo. Então, por isso que eu digo que é muito eficaz. Participei de muitos aulões, esses aulões aí que as pessoas querem vender cursos. E pior que eles vendem muito, essas pessoas compram muito esses cursos. Eles falam, eu vou mostrar para vocês como aprende, eu vou fazer isso. Eles passaram ensinando muito desse. A maioria foram professores de inglês fazendo esses aulões. E eles chegam no meio assim das aulas, e eles pegam aquelas situações de em séries, né, em que as pessoas falam bem rápido, eles vão e traduzem ali, e falam que os americanos falam muito rápido, eles engolem palavras, não sei o quê, e depois eles falam que a maneira de entender é isso. Essa maneira que eles falam deixa muita gente admirado, nossa, então é assim que aprende. Só que fazendo esse processo,
de você ir diretamente ao ponto lá, igual eles passam, não é eficaz igual é esse método que eu estou passando para vocês. Nesse método tem um diferencial. Aqui você vai começar do nível beginner. Você vai pegar aquela raiz da frase, você vai pegar a raiz. Quando você chegar numa frase rápida, você vai entender o motivo pelo qual aquela frase ficou rápida e onde houveram as contrações, as junções de palavras. Imagina você nunca ter visto a raiz daquela situação e você já chegar logo no final. A gente nunca começa nada pelo final. A gente começa pelo começo. A gente sabendo do começo, o final fica muito mais fácil de ser compreendido. Então, eu só espero que vocês entendam que o processo ele é gradativo. Ele pode ser rápido? Claro, ele pode ser bem mais rápido. Só que ele é gradativo. A gente não começa a subir uma árvore pela folha lá do final. A gente começa a subir a árvore pelo tronco. Por mais que a gente passe por esse tronco de uma maneira muito rápida. E é bem assim que está sendo passado aqui para vocês. Vocês vão passar por o tronco de maneira muito mais rápida até chegar no topo da árvore. Muita gente pensa que aqueles materiais que são dados em cursinhos tradicionais, aqueles primeiros materiais, eles não são eficazes. Só que eles são necessários, eles são eficazes e são necessários. Esses cursos tradicionais, eles pecam muito na maneira de exercitar o aluno, de preencher lacunas, de fazer aquelas traduçõezinhas de palavras soltas, esse tipo de coisa não funciona. Porém, os áudios disponibilizados no início do aprendizado nesses cursos, eles trazem um conhecimento muito grande para a gente. Se esses cursos focassem mais nos áudios e nos exercícios de fala e de escrita e de compreensão, tirando todo aquele amaranhado de gramática que é disponibilizado, esses cursos eles formariam seus alunos de uma maneira muito mais rápida. Por isso que eles não fazem isso, porque eles precisam ganhar ali um mês ali 3 anos do aluno ali de mensalidades. Então eles procuram uma maneira de segurar o aluno há mais tempo, claro, de maneira técnica, né? Eles não vão também enganar o aluno, eles vão para alguns alunos, né, digamos uma pequena maioria, eles vão até gostar desse método de aprendizado. Mas aqui o que eu estou passando para vocês, a gente está indo direto ao ponto, mas não começando pelo final, a gente está começando ali pelo começo, da maneira certa que tem que ser feita. Tudo bem? Vocês verem que essa lista aqui é bem grande. Nós estamos chegando agora nos conectivos de exemplos. Lembrando que todo o material desse curso vai estar disponível para vocês em PDF, como se fosse uma apostila mesmo, para vocês. Além de vocês voltarem os vídeos, vocês podem voltar também nos materiais, tudo bem? Para poder ler e reler quantas vezes vocês quiserem. E estamos chegando aqui no fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Consequência, resultado. Ver se tem mais alguma coisa. Temos aqui, no final, eu tenho que falar para vocês sobre alguns desafios, né, que vocês vão passar. Esses desafios é justamente aquilo que eu estava falando, de junções e contrações da língua. Nesse 6º mês, vocês vão se deparar muito com isso, porque vocês vão passar a assistir séries, é claro, vocês já vão estar conversando no idioma que vocês estão falando, que vocês estão estudando, vocês já vão produzir suas frases, vocês já vão ser capazes mesmo de viajar, de chegar no restaurante, pedir a comida, pedir um quarto, assistir alguma coisa sem legenda, ouvir músicas, vocês já vão ter certeza que vocês estarão no caminho certo. Só que isso não é o final do estudo. Lembrando que o estudo do idioma ele nunca acaba, mesmo depois que você estiver totalmente fluente, você vai sentir a necessidade de estar vendo alguma coisa nova, bem como os próprios americanos, quando eles estão no país deles mesmo, eles estudam a língua. Nós portugueses brasileiros, né, estudamos o português a vida toda. Então isso nunca vai acabar. Mas o desafio dessas contrações aqui e junções vai estar começando agora, no 6º mês para vocês.
Eu digo isso porque até hoje eu me deparo com alguma coisinha ali, uma besteirinha ali que eu não consigo compreender. Isso não quer dizer que não é atípico, né? Você se deparar com isso. É, é tanto que até mesmo aqui no Brasil, se a gente viaja para o Nordeste, a gente vai se deparar com um sotaque diferente. Então o pessoal vai ter muitas expressões lá que a gente não conhece. Se a gente for lá para o Sul, a gente vai estar vendo aquele pessoal nativo lá do Sul, que fala português, mas o sotaque lá do Sul, eles têm as suas expressões também, a gente não vai compreender. Então isso vai acontecer com vocês também no idioma que vocês estiverem estudando. Vocês vão assistir um filme mais do Nordeste da Inglaterra, então do Sul, lá na Austrália. Vocês não vão entender alguma coisa. E a gente vai começar uma pesquisa, e essa pesquisa a gente vai fazer ela instantaneamente. A gente, quando se deparar com isso, a gente vai estar sempre guardando aquilo na mente para a gente pesquisar o mais rápido possível, para juntar a maior quantidade de conhecimento que a gente conseguir, né, assistindo séries, assistindo filmes, até mesmo se estiver viajando, a gente vai juntar esse conhecimento. E quando chega nesse ponto aqui, a gente começa mesmo a se interessar para estudar a gramática mesmo da língua. E como eu tinha falado antes, que seja estudada essa gramática por meio de professores nativos, com aulas totalmente no idioma e para ficar de uma maneira bem eficaz. Tudo bem? Eu ia passar para vocês um exemplo aqui do inglês mesmo falado nos rappers, mas se você se interessar por rap, você pode usar esse app, né, letra de música, e fazer aquele esquema, né, de ver a letra direitinho, passar, ver a tradução e seguindo aquele esquema até o final da música. E no final você vai ouvir a música inteira sem interrupção nenhuma. Você vai aprender muitas gírias ali. Ali é uma fonte muito grande de aprendizado de gírias, de expressões também que é falado pelo pessoal da periferia, lá nos países que você estiver estudando. Esse app aqui não dispõe somente de músicas em inglês. Alguns idiomas também, eles disponibilizam também a legenda juntamente com a tradução. Então, é legal também vocês utilizarem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse curso. É, eu dei o meu melhor nesse curso. Falei o meu processo de aprendizado, como é que foi. Estou aprendendo agora o hebraico, que é uma língua que não usa o nosso alfabeto. E esse esquema de aprendizado ele funciona muito bem. É tanto que em menos de 3 meses de aprendizado eu já tenho um vocabulário de mais de 1.500 palavras. Já consigo fazer uma autoapresentação minha apenas com 1.500 palavras. Se bem que eu não aconselho você com menos de 2.500 palavras começar a fazer os exercícios. Você começa a fazer os exercícios quando você tiver com mais de 2.500 palavras de escuta, né? Aquelas palavras que você consegue até mesmo escrever algumas, você consegue escutar, entender, você consegue ler, mas você não consegue ainda pronunciar. Essas palavras você precisa ter no mínimo 2.500 palavras, eu digo 2.500 a 3.000 palavras de leitura, para você começar a transformar essas palavras de leitura em palavras de fala. É um conselho que eu dou para você não se perder ali no meio da pronúncia, da junção ali de palavras. Você precisa ter esse mínimo de palavras usando esse método. Espero que vocês tenham gostado aqui do curso. Espero também que vocês sigam em frente. Se vocês produzirem alguma coisa, queiram falar do curso, alguma coisa assim, no idioma que vocês estiverem aprendendo daqui 6 meses, vai ser muito legal. Tudo bem? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!